Oi pessoal, boa noite. Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais uma live de estudo sequenciado do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Mais um livro da codificação que a gente está estudando, né? E é isso. Boa noite a todos mais uma vez. Vamos começar, né? Obviamente, como sempre, com aquela mensagenzinha diária, mensagem diária do livro Agenda Reforma Íntima, que vai nos dando um norte, né? Nos orientando em termos de aprendizado, obviamente, e de melhoramento moral, né? A gente tem que fazer essa reforma íntima, sim. É um trabalho incessante, diário, tá? Então, hoje, dia 3, né? 3 de maio, temos a reflexão e vivência em torno do Evangelho que diz: não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que Ele? Um trecho de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 21 e 22. Meta do mês: desenvolver abnegação, renúncia e solidariedade. Ninguém sabe se existe virtude nos prisioneiros da expiação. Entretanto, a virtude mostra-se viva em todo aquele que, podendo acolher-se ao bem próprio, procura, acima de tudo, o bem para todos. É um trecho, são palavras de Emmanuel, um trecho do livro Religião dos Espíritos, 13ª edição, página 224. Meta do dia: desenvolver abnegação. Sacrificar-se em favor de um parente querido que esteja necessitado de auxílio. Muito importante isso, né? Sempre que a gente puder fazer. Sugestão para a sua prece diária, né? Nossa prece, podemos fazer ainda hoje uma prece pelos parentes e pessoas que nos são queridas, né? A gente faz, as pessoas, né? A sociedade em geral cria datas, né? Hoje, dia do neto, então todos os avós aí homenageando os netos, então por que não também fazer uma prece, né? Pelos netos, quem é avô, avó, aí no grupo. Antes de mais nada, né, a gente está ao vivo aqui às 19 horas, excepcionalmente hoje. Tive que fazer a live mais cedo, né, devido a outro compromisso. Essas 4 últimas semanas têm sido bem agitadas, assim, com muita coisa. Então, às vezes, as lives estão mudando um pouquinho o horário, né, mas eu já deixo avisado. O bom é que ela fica, né, como sempre, disponível para quem quiser ver no horário que for melhor. Tá bom? Então, a gente vai fazer, pessoal, a nossa vibração, a nossa mentalização, né? Vibração pela paz, através de uma prece. E eu queria... Eu tinha colocado, né, para fazer antes, tá? Mas eu vou preferir fazer no final, ok? Então, a gente vai deixar para o final essa vibração pela paz, tá bom? Porque é uma questão de equilíbrio de energias, tá? Então, à medida que a gente vai lendo, vai sintonizando, né, com as coisas mais elevadas, depois de um dia, né, com tanta coisa na mente, a mente ocupada uma coisa ou outra, a gente vai chega em casa, né, e vai refazendo aos poucos a nossa energia, a nossa sintonia. Então vou deixar para o finalzinho, tá bom? Então vamos lá, hoje capítulo novo do livro O Céu e o Inferno, né? Mais um livro da codificação, possivelmente na câmera aqui, está com a câmera invertida, está aparecendo ao contrário para vocês, mas as capas são essas, dificilmente eles mudam, tá? Talvez, né? Tem outras edições, perdão, tem realmente. É a Federação Espírita Brasileira, né? Tem que se inovar, na verdade. Então é o capítulo 8 que a gente vai iniciar hoje, e o capítulo 8 fala sobre os anjos, é o título do capítulo, os anjos. Então, nesse capítulo, a gente vai ver 3 tópicos. Os anjos segundo a igreja, que é o de hoje, refutação, e os anjos segundo o Espiritismo. O que é, né, a palavra, o que significa realmente o anjo, né, no conhecimento, na doutrina espírita, tá? Então Kardec enumera essas 3
passagens, né, esses 3 tópicos, e eu tinha até colocado na programação refutação, mas eu acho que não vai dar tempo. Deixa eu ver aqui. A refutação talvez a gente comece sim, dá tempo a gente começar, não terminar, tá bom? É o título que ele colocou, tá? Então vamos ver. Então o primeiro é os anjos segundo a igreja. A gente sabe, antes de eu começar a leitura, eu queria falar um pouquinho, a gente sabe que angelitude é o próximo passo, né, depois de humano. A gente fala humano em termos de civilização deste planeta, mas isso se reflete também no evoluir de outras civilizações no universo afora. Outros povos, outras raças, outras civilizações nos outros planetas, né? Porque, obviamente, se você realmente quer estudar, conhecer a doutrina espírita, você não pode não acreditar que exista vida fora da Terra, né? Então, é difícil você seguir adiante no conhecimento espírita se você ainda não acredita nisso, né? Então, isso é só uma orientação que eu estou dando. Porque é óbvio que a fonte criadora, que é Deus, ele jamais iria deixar a vida em apenas um planetinha azul, né? Lindo, feito por Jesus, pelos seus prepostos, obedecendo ao comando da fonte criadora divina, né? Mas jamais ele iria deixar a vida só aqui, né? Que somos só um grãozinho de poeira na vastidão do cosmos. Então a gente não ia ter... Por que esse privilégio, né? Então, independente da civilização, depois da fisicalidade mais densa, né? Da passagem aí das etapas evolutivas dos planetas, a gente está em provas e expiações rumando para a regeneração. Toda essa transição, principalmente de provas e regeneração, é mais ou menos difícil, dependendo da civilização, para os planetas, né? Então a Terra ela não iria ser diferente. Quanto mais violenta, quanto mais materialista é uma civilização, um povo, mais difícil é o momento de transição. E em relação, né, ao passo seguinte, que é a angelitude, que é o que a gente vai ver hoje, como eu estava dizendo, independe de ser humano, né? Se vamos dizer, a civilização, vou pensar aqui numa espécie que a gente tem falado bastante, né? Que até mentores comentam sobre isso, os insetoides. Insetoides, quando eles estão também nessa fase evolutiva, caminhando, né? Como todos os seres da criação, eles passam também daquele momento em que habitam aquela espécie, né? Falando em termos físicos, reencarnatórios, e aí quanto mais vão evoluindo, mais vão galgando também a angelitude. Assim é com Greys, assim é com arcturianos, assim é com os felinos, né? Então existe sim seres em outros orbes que são parecidos com os felinos que a gente tem aqui na Terra, só que eles são seres dominantes no planeta deles. Eles tiveram uma aproximação muito grande junto da civilização egípcia, né? A história mostra isso. E o Espiritismo, o próprio Emmanuel, né, no livro A Caminho da Luz, cita, né, essas passagens também. Então, a gente tem aí uma vastidão infinita de civilizações no universo e nos universos, rumando também na etapa final da sua evolução, da sua jornada evolutiva, quando chegam na angelitude, independente de civilização. Da angelitude há aí o grau máximo, né, que é o retorno à fonte criadora, que é Deus. Quando se tem, né, se participa junto da criação, se tornando fonte criadora também. Porque chega um momento na jornada evolutiva que você não vai mais observar as experiências, né? Você não vai mais participar em parte do seu aprendizado. Você vai fazer parte da experiência e não apenas conhecer. Tá? Isso é rumo aí ao infinito do conhecimento.
ok? Então vamos começar. Os anjos segundo a igreja. Todas as religiões têm tido anjos sob vários nomes, isto é, seres superiores à humanidade, intermediários entre Deus e os homens. Então vejam só como Kardec já exemplifica, né, a posição da angelitude. Negando toda a existência espiritual fora da vida orgânica, o materialismo naturalmente classificou os anjos entre as ficções e alegorias. Para quem é materialista, isso é só uma ficção. A crença nos anjos é parte essencial dos dogmas da igreja, que assim os define. Aí ele coloca uma observação aqui e diz: extraímos este resumo da pastoral do Monsenhor Gousset, cardeal arcebispo de Reims, para a quaresma de 1864. Vejam, né, era a época de Kardec. Por ele podemos, pois, considerar os anjos, assim como os demônios, cujo resumo tiramos da mesma origem e citamos no capítulo seguinte, como na última expressão do dogma da igreja neste sentido. E aí, mais à frente ele cita, né? Acreditamos firmemente, diz um concílio geral e ecumênico, que é o concílio de Latrão, que só há um Deus verdadeiro, eterno e infinito, que no começo dos tempos tirou conjuntamente do nada as duas criaturas, espiritual e corpórea, angélica e mundana, tendo formado depois, como elo entre as duas, a natureza humana, composta de corpo e espírito. Tal é, segundo a fé, o plano divino na obra da criação, plano majestoso e completo, como convinha à eterna sabedoria. Assim concebido, ele oferece aos nossos pensamentos o ser em todos os seus graus e condições. Deixa eu só ver aqui o volume. Na esfera mais elevada aparecem a existência e a vida puramente espirituais. Na última ordem, uma e outra puramente materiais e, intermediariamente, uma união maravilhosa das duas substâncias, uma vida ao mesmo tempo comum ao espírito inteligente e ao corpo organizado. Ele está fazendo menção à condição humana, ou em termos cósmicos, né, a qualquer outra civilização que tenha esse mesmo estágio que a gente tem, espírito acoplado num corpo físico mais denso. Nossa alma é de natureza simples e indivisível, porém limitada em suas faculdades. A ideia que temos da perfeição faz-nos compreender que pode haver outros seres simples quanto ela e superiores por suas qualidades e privilégios. Então, são etapas. Existem seres fisicamente e espiritualmente mais atrasados, existem seres com a fisicalidade diminuída e uma espiritualidade, né, uma elevação moral maior. Então, quanto mais se evolui, menos densa é a energia que esse ser acopla ou participa. Tá? A alma... Deixa eu ver aqui se eu me perdi. Não. A alma é grande e nobre, porém está associada à matéria, servida por órgãos frágeis e limitada no poder e na ação. Claro que somos limitados, né? Por que não haver outras ainda mais nobres, libertas dessa escravidão, dessas peias e dotadas de uma força e atividade maiores e incomparáveis? Por que não? Né? Claro que tem. Antes que Deus houvesse colocado o homem na terra para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, não teria já chamado outras criaturas a fim de compor-lhe a corte celeste e adorá-lo no auge da glória? São menções, né, que se tinha na igreja. Por isso que o capítulo é os anjos, o tópico, os anjos segundo a igreja. Deus, enfim, recebe das mãos do homem os tributos de honra e homenagem deste universo. É, portanto, de admirar que receba das mãos dos anjos o incenso e as orações do homem. Se, pois, os anjos não existissem, a grande obra do Criador não patentearia o acabamento e a perfeição que lhes são peculiares.
este mundo, que atesta a sua onipotência, não fora mais a obra-prima da sabedoria, nesse caso a nossa razão, posto que fraca, poderia conceber um Deus mais completo e consumado. E aí quando ele fala, né, da perfeição da criatura, a gente sabe que até no nosso sistema solar existem planetas, existem civilizações bem mais evoluídas, a exemplo de Saturno, a exemplo de Júpiter, né, que é o bem evoluído, é um planeta feliz rumando, estágio feliz rumando aí a mundo divino, né, quando se tornar um segundo sol do nosso sistema. Então a gente tem narrativas mediúnicas, principalmente na época de Kardec, a respeito de Júpiter. Já fiz live a respeito disso. E Saturno também tem livros psicografados pelo Chico Xavier, onde a sua mãe, foi sua mãe aqui nessa encarnação, nessa última encarnação de Chico Xavier, faz uma visita ao planeta Saturno. Ela fala sobre Marte também, que é mais evoluído que a Terra. O próprio Chico também já foi, né, próximo lá. Então, a narrativa que eles fazem de alguns seres evoluídos de Júpiter e de Saturno que são muito, lembram muito a descrição dos anjos, né? Aquele semblante angelical, né? Seres que voam, né? Eles volitam pelo planeta. Não é que estejam desencarnados, não. Eles fazem parte do contexto atual, né, do planeta. Então, tanto Júpiter quanto Saturno têm seres assim. Em cada página dos Sagrados Livros, do Velho como do Novo Testamento, se fez menção dessas inteligências sublimes, já em piedosas invocações, já em referências históricas. A sua intervenção aparece manifestamente na vida dos patriarcas e dos profetas. Serve-se Deus de tal mistério, ora para transmitir a sua vontade, ora para anunciar futuros acontecimentos, e os anjos são também quase sempre órgãos de sua justiça e misericórdia. A sua presença ressalta das circunstâncias que acompanham o nascimento, a vida e a paixão do Salvador. Então ele faz essa menção também, né, na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a chegada do anjo. O anjo Gabriel, por exemplo, né? O que seria o anjo Gabriel? Vejam só. Gabriel é um espírito extremamente evoluído, né? Extremamente luminoso. E aí tem um conhecimento, se tem um conhecimento a respeito que esse espírito era tão luminoso que Maria mal pôde enxergar, porque esses espíritos, pessoal, principalmente os vinculados à Terra, habitam o mundo divino ou perfeito, que é a nossa estrela, né, deste sistema, que é o Sol. Então essa luminosidade faz parte deles, assim como Maria Santíssima é um ser, um espírito extremamente iluminado, tá? Então essa luz faz parte também dessa característica dos anjos. Continuando. A sua lembrança é inseparável da dos grandes homens, como dos fatos mais grandiosos da antiguidade religiosa. Sempre tem narrativas, né, sobre os anjos. A crença nos anjos existe no seio mesmo do politeísmo e nas fábulas da mitologia, porque essa crença é tão universal e antiga quanto o mundo. O culto que os pagãos prestavam aos bons e maus gênios não era mais que falsa aplicação da verdade, um resto degenerado do primitivo dogma. As palavras do Santo Concílio de Latrão contêm fundamental distinção entre os anjos e os homens. Ensinam-nos que os primeiros, os anjos, são puros espíritos, enquanto que os segundos se compõem de um corpo e de uma alma, isto é, que a natureza angélica subsiste por si mesma, não só sem mistura, como dissociada da matéria. Por mais vaporosa e sutil que se suponha, ao passo que a nossa alma
igualmente espiritual, associa-se ao corpo de modo a formar-se com ele uma só pessoa, perispírito, né? Duplo etéreo, sendo tal e essencialmente o seu destino. Enquanto perdura tão íntima ligação de alma e corpo, as duas substâncias têm vida comum e se exercem recíproca influência. Daí o não poder a alma libertar-se completamente das imperfeições de tal condição. As ideias chegam-lhe pelos sentidos na comparação dos objetos externos e sempre debaixo de imagens mais ou menos aparentes. Eis porque a alma não pode contemplar-se a si mesma, nem conceber Deus e os anjos, sem atribuir-lhes forma visível e palpável. Essa condição evolutiva atual, humana, não nos dá essa capacidade de enxergar, né, Deus, a não ser de uma forma visível e palpável, ou sentir. Tá? O mesmo se dá quanto aos anjos que, para se manifestarem aos santos e profetas, hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Então, aos santos, né, aqueles espíritos missionários, evoluídos, mais adiantados, que passaram pela Terra, mesmo tendo o início de encarnação difícil, né, comum como todos nós, né, mas que em certa etapa da vida ascenderam moralmente, cresceram bastante, né, aprenderam bem mais, eles têm esse contato com os anjos e os anjos se fazem visíveis para eles. Né, a narrativa bíblica diz. Então ele diz, o mesmo se dá quanto aos anjos que, para se manifestarem aos santos e profetas, hão de revestir formas tangíveis e palpáveis. Essas formas, no entanto, não passavam de corpos aéreos que faziam mover-se e identificar-se com eles, ou de atributos simbólicos, de acordo com a missão a seu cargo. Então, por que é que muitos espíritos vinham, né, elevadíssimos, né, vinham volitando e apareciam para médiuns, para seres missionários como Maria, né, evoluidíssimos, e tantos outros, né, médiuns, profetas, como ele chama, né, a Bíblia chama de profeta, mas eram extremamente médiuns, santos, né, também espíritos missionários. Por que é que eles vinham, né, assim? E no entendimento deles era mais fácil que eles os vissem com asas. Então tem toda essa analogia, essa conotação que os anjos têm asa, tá? E outra coisa, eles não têm mais forma humana, tá? Então por isso que esses espíritos angelicais, eles têm aí que se caracterizar de uma forma que seja vista, né, entendida por aqueles espíritos iluminados que tiveram contato com esses mais adiantados. Seu ser e movimentos não são localizados nem circunscritos a limitado e fixo ponto do espaço. Vejam só, é dimensional, eles abrangem, né, vários pontos. Desligados integralmente do corpo, não ocupam qualquer espaço no vácuo, mas assim como a nossa alma existe integral no corpo e em cada uma de suas partes, assim também os anjos estão. Claro que eles têm, né, a sua inteligência ali, né, presente. Assim também os anjos estão, e quase que simultaneamente em todos os pontos e partes do mundo. A gente tem, né, inclusive, livros que falam sobre essas coisas, que dizem a bilocação. Né? Jesus tinha essa capacidade também, né, de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Isso é de espíritos extremamente adiantados, evoluídos. Mais rápidos que o pensamento, podem agir em toda parte, num dado momento, operando por si mesmos, sem outros obstáculos, senão os da vontade do Criador e os da liberdade humana. Enquanto somos condenados a ver lenta e limitadamente as coisas externas, enquanto as verdades sobrenaturais se nos afiguram enigmas no espelho, na frase de São Paulo, eles, os anjos, veem sem esforço o que lhes importa saber e estão sempre em relação imediata com o objeto de seus pensamentos. Os seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas.
os princípios e as consequências que deles decorrem. A distância das épocas, a diferença de lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma pode produzir em seus espíritos. Para a gente entender um pouquinho, né, claro que isso não é uma fala do entendimento da igreja, mas só para ilustrar, né, entender um pouquinho mais, os anjos a gente pode dizer que são prepostos, além de serem, além dos espíritos, né, evoluidíssimos, como Francisco de Assis e tantos outros, que é preposto de Cristo, né, que está lá na 7ª dimensão. Anjos também podem chegar na 7ª dimensão e agirem como prepostos do Cristo, né? Obedecendo seus comandos, assim como São Miguel, né? São Miguel, anjo, São Miguel, arcanjo, ele está numa posição de arcanjo, né? Uma posição hierárquica maior, e ele faz trabalho de limpeza espiritual, não só na Terra, mas em outros planetas, né? Umbrais ali presentes, ele faz esse trabalho obedecendo, né? Ele faz parte, né, da chamada milícia celeste. São espíritos de luz que trabalham nesses processos de resgate e de enfrentamento mesmo das trevas para que a luz se faça presente. Tá? Então, por isso que a gente tem essa associação, né? São Miguel Arcanjo, príncipe, que é um termo terráqueo, né? Terreno, príncipe das milícias celestes. E é verdade nesse sentido de que ele atua nesses trabalhos de purificação, de limpeza espiritual, né? Ele e outros. Então, onde foi? Eu falo e às vezes eu me perco aqui a linha. Só um minutinho, pessoal. Que podem produzir isso. Achei. Seus conhecimentos são resultantes não da indução e do raciocínio, mas dessa intuição clara e profunda que abrange de uma só vez o gênero e as espécies deles derivadas, os princípios e as consequências que deles decorrem, a distância das épocas, a diferença de lugares, como a multiplicidade de objetos, confusão alguma podem produzir em seus espíritos. Esses espíritos, são anjos, né, estão no último grau evolutivo, angelitude. Eles já passaram por coisas parecidas que nós passamos? Claro que sim. Já foram de civilizações, de planeta de provas e expiações, de mundos primitivos. Todos passam por todos os graus evolutivos, né? Até chegarem onde eles chegaram. Então, eles têm, né, essa jornada já vencida. Infinita, a essência divina é incompreensível, tem mistérios e profundezas que não se podem penetrar, mas em lhe serem defesos os desígnios particulares da providência, ela lhes desvenda quando em certas circunstâncias são encarregados de os anunciarem aos homens. As comunicações de Deus com os anjos e destes entre si não se fazem como entre nós, por meio de sons articulados e de sinais sensíveis. As puras inteligências não têm necessidade nem de olhos para ver, nem de ouvidos para ouvir. Tampouco possuem órgão vocal para manifestar seus pensamentos. Esse instrumento usual de nossas relações é-lhes desnecessário, pois comunicam seus sentimentos de modo só a eles peculiar, isto é, todo espiritual. Basta-lhes querer para se compreenderem. Unicamente Deus conhece o número dos anjos. Este número não é, sem dúvida, infinito, nem pudera sê-lo. Porém, segundo os autores sagrados e os santos doutores, é assaz considerável, verdadeiramente prodigioso. Se pode proporcionar o número de habitantes de uma cidade, a sua grandeza e extensão, e sendo a Terra apenas um átomo comparado ao firmamento e às imensas regiões do espaço, força é concluir que o número dos habitantes do ar e do céu é muito superior ao dos homens. É claro, até a própria humanidade desencarnada é em maior número do que a encarnada, né? É muito mais espírito desencarnado humano do que encarnado.
E se a majestade dos reis se ostenta pelo brilhantismo e número dos vassalos, dos oficiais e dos súditos, que haverá de mais próprio a dar-nos ideia da majestade do Rei dos Reis do que essa multidão inumerável de anjos que povoam céus e terra, mar e abismos, a dignidade dos que permanecem continuamente prostrados ou de pé ante seu trono? Os padres da Igreja e os teólogos ensinam geralmente que os anjos se dividem em 3 grandes hierarquias ou principados, e cada hierarquia em 3 companhias ou coros. Os da primeira e mais alta hierarquia designam-se conformemente às funções que exercem no céu. Os serafins são assim designados por serem como que abrasados perante Deus pelos ardores da caridade. Outros, os querubins, por isso que refletem luminosamente a divina sabedoria. E, finalmente, tronos, os que proclamam a grandeza do Criador, cujo brilho fazem resplandecer. Os anjos da segunda hierarquia recebem nomes consentâneos com as operações que se lhes atribui no governo geral do universo, e são as dominações, que determinam os anjos de classes inferiores suas missões e deveres, as virtudes, que promovem os prodígios reclamados pelos grandes interesses da Igreja e do gênero humano, e as potências, que protegem por sua força e vigilância as leis que regem o mundo físico e moral. Aí se enquadra Miguel, né? Os da terceira hierarquia têm por missão a direção das sociedades e das pessoas, e são os principados, encarregados dos reinos, províncias e dioceses, os arcanjos, que transmitem as mensagens de alta importância, e os anjos da guarda, que acompanham as criaturas a fim de velarem pela sua segurança e santificação. Então, os anjos da guarda, né, comumente a gente chama de guia espiritual. Então, estão na hierarquia menor, né? Ainda tem muito para evoluir, mas são maravilhosos em comparação a nós que nem estamos engateando ainda no conhecimento espiritual, né? A maioria dos encarnados. Ok? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, pessoal, se dá tempo a gente ler um pouquinho aqui da refutação. Eu vou ver só o ponto 3 e o ponto 4, tá? Então vamos lá para a refutação. A gente termina na próxima terça essa parte de refutação e já entra no entendimento, deixa eu ver se é isso mesmo, do que seria anjos na visão do Espiritismo. Sim, dá tempo. Então a gente termina na próxima semana. Refutação a gente vai ver só o comecinho agora. O princípio geral resultante dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade. Por que anteriores? Porque eles já vêm numa jornada, começaram primeiro, né? São mais velhos, são criaturas que já começaram, né? Antes já estão bem adiantados, né? Já estão no último estágio evolutivo. Criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, nada tendo feito, aliás, para adquiri-los. Aí a gente faz, ele está falando, né, sobre isso, mas a gente entende já que é todo um processo evolutivo, desde o comecinho, quando se parte da mônada, do átomo, né, a submônada, os fractais, né, as 144, e aí se subdividem, né, de 12 para 144, e aí vão traçando um trajeto evolutivo nos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, até chegar na angelical. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material. E entre os dois, medianamente, existe a humanidade, isto é, as almas, seres inferiores aos anjos e ligados a corpos materiais. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será a da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesma. Acaso referir-se-á aos animais e às plantas? Neste suposto, seria uma quarta ordem da criação, pois
não se pode negar que no animal inteligente algo há de mais que numa planta, e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana, que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta. Aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. É inerte, né? Evidentemente, essa divisão é obscura e não se compadece com a observação. Assemelha-se à teoria dos 4 elementos anulada pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, esses 3 termos: a criatura espiritual, a humana e a corpórea, pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo, como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos e que são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que em a natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos, não passando de transformações entre si, têm, contudo, seus laços de união. Mas essa teoria, incompleta, embora é, até certo ponto, verdadeira quanto à existência dos 3 termos. Faltam-lhe os pontos de contato desses termos, como é fácil, demonstrar. Aí ele começa a associar, né, ele começa a refutar o que a igreja traz com o que o conhecimento espiritual traz, né? Por isso que esse tópico tem esse título, refutação. A gente vai deixar para o restante para a próxima terça, tá bom? Para dar tempo a gente fazer a nossa vibração. Deixa eu ver se vai ser possível, pessoal. Sim. Ok. Então vamos lá. Deixa eu tirar aqui o relógio, não gosto de deixar nada metálico. Deixar os braços livres, né? As mãos. Então vamos fechar assim, os nossos olhos. Fechar assim os nossos olhos. Mentalizando nosso planeta azul, nossa Terra, tão linda. Que se encaminha para a luz, depois de passar por todos os processos necessários, depois de haver essa depuração da humanidade, de nós encarnados, para que aqui só permaneça o que for bom, correto, justo, ético, elevação moral e tantas outras coisas que vão ancorar a nova Terra. Então, como ainda passamos por processos complicados, belicosos, difíceis, em todos os campos, em todos os aspectos, principalmente nos aspectos morais, nos processos de convivência, nós queremos sempre manter essa vibração, né, por esses tempos atuais complicados, de invasões da individualidade própria, invasões diárias, né, em que se retira a paz de criaturas, de milhões de criaturas, por um falso poder que não existe, é momentâneo. Ninguém reencarna para permanecer, né, na Terra. Então tudo isso é um processo que muitos não compreendem, não vão compreender, boa parte não vai, mas a gente tem que ancorar essa luz, essa vibração, essa energia, rogando ao alto as diretrizes planetárias, que é Jesus, governador do nosso planeta, e os seus prepostos, sexta dimensão também, né, que atua no amor fraterno e universal. Então essa corrente que passa daqui do plano físico ao plano espiritual, a sétima dimensão, e segue, né, junto, nona dimensão, décima
e por aí vai, até chegar a Deus. Todos os pedidos de prece, todas as rogativas são sentidas por Deus, nosso Pai maior, fonte criadora, como entendemos, porque temos uma partícula dele em nós, encarnados e desencarnados. Então, elevando o nosso pensamento ao alto, formulando na nossa tela mental, o planeta Terra, seja ensolarado, seja iluminado pelos raios da luz da lua, que são retransmitidos pela luminosidade solar, iluminando as noites também. Então, por isso que a gente chama o nosso Sol de astro-rei, porque mesmo na noite recebemos a sua luz através da irmã Lua. Tudo é muito perfeito na criação, seja neste orbe, seja em outros do nosso sistema solar e de outros trilhões, sextilhões de sistemas, incontáveis na matemática humana, a quantidade de organizações celestes, onde a vida pulsa, pulula constantemente, em vários níveis de fisicalidade, em vários níveis dimensionais. Então, nesse entendimento, nós sabemos que tudo é amor, tudo é fonte divina. Mesmo o que nos parece caótico e difícil. Por isso que temos a certeza de que, ancorando uma vibração de paz por este planeta, nós teremos sim emanado um fio, um raio de luz para se juntar na energia dos nossos irmãos que trabalham na espiritualidade do bem, da luz, da misericórdia divina, nos trabalhos de socorro, de auxílio a todos os seres que sofrem, porque não é só o ser humano que sofre nesses processos de destruição, nesses processos belicosos, da difícil geopolítica do quadro atual da humanidade. Nossos irmãos vegetais, quantas árvores são arrancadas por bombas, destruídas. Nossos irmãos animais mutilados, sacrificados, judiados. Graças a Deus, que não chega para todo mundo as imagens. Graças a Deus, porque isso aumentaria ainda mais o sofrimento daqueles que assistissem, que estão distantes. Mas isso não nos impede de rogar por eles, de solicitar auxílio divino para todos esses irmãos vegetais, animais, hominais e também o reino mineral, porque as rochas são dilaceradas por explosões. Em qualquer lugar onde haja conflito bélico nesse planeta. Então, elevando o pensamento até Jesus, nós vamos ser sim âncoras de uma vibração luminosa e de paz em socorro desses irmãos que sofrem e padecem injustiças momentâneas neste orbe. Estão vinculados a essas regiões de conflito por processos kármicos, mas não justifica, nada em processo kármico justifica não fazer o bem, cruzar os braços, não importa se não haja vítimas, não importa na ótica das reencarnações, o que importa é sim esse auxílio que devemos ter. Por isso a importância desses instantes de oração. Jesus, Mestre amado, sabemos que do alto da tua consciência planetária, tu abres os braços luminosos para acolher aqueles que sofrem. Através dos teus prepostos e dos teus obreiros incansáveis da espiritualidade, que agem pela tua misericórdia por todos nós, encarnados e desencarnados. Nós sabemos, Senhor, que lágrimas são enxugadas,
Que gritos são estancados, porque grande é o vosso amor. Que as equipes, as falanges socorristas, médicos, veterinários, botânicos e tantos outros seres ligados ao amor pela humanidade encarnada, ao amor pelas criaturas, pela natureza, recebam de ti essa luz providencial e se encaminhem aos socorros necessários nas regiões de treva humana, onde corações ainda não conseguem enxergar a luz do amor universal. Somos todos parte dessa família, mas infelizmente muitos ainda não enxergam o seu nível, o seu grau, a sua importância perante o universo. E assim, Senhor Jesus, nós pedimos a Tua paz para essas regiões de dor, de tristeza, de destruição. Que a luz se faça, que a luz se faça presente, esteja presente, levando paz, levando consolo aos corações aflitos, arrancando mágoas e tristezas, para que se refaçam e continuem olhando para o alto, tornando-se pessoas boas, por caminhos difíceis, tortuosos, mas sim, tornando-se seres humanos melhores, rumo à evolução, rumo ao reencontro contigo, Jesus, e com o Pai maior. Assim pedimos a espiritualidade que reforce os laços de luz, as âncoras de nova terra, as bolhas que surgem em todos os recantos do mundo, destinando esse planeta ao seu futuro consagrado, que é regeneração. Jesus, abençoa todas as criaturas, dá-lhes consolo, dá-lhes saúde, dá-lhes paz na alma, arrancando qualquer vestígio de ódio, de vingança, que ali se faça presente. Nas regiões do Oriente Médio, nas regiões de conflito, dos Balcãs, nas regiões da Ucrânia e arredores, nas regiões sofridas e doloridas do continente africano, onde nossos irmãos padecem a impiedade de aqueles que chegam no falso trono de poder. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a vocês que, independente do horário que estejam assistindo esse vídeo, participaram desse momento, dessa oração, elevando seus pensamentos e irradiando luz através dos chakras esplênico, laríngeo, cardíaco, coronário. Que Jesus os abençoe. E assim encerramos a nossa live de hoje, com muita alegria, e estaremos de volta amanhã às 20 horas em ponto. Amanhã é horário sagrado para o nosso Evangelho no Lar, prece de cura à distância, fluidificação das águas. Lembrando que amanhã, além da água para o seu consumo, temos também a água para a limpeza espiritual da sua casa. Então é um recipientezinho maior, tá bom? Então, que Jesus abençoe a todos. Muito obrigado, tenham todos uma ótima noite. Fiquem em paz e até amanhã. Tchau, tchau.